Para todos, muito boa noite. Vamos ao problema das pensões. O que se passa e o que se passará com as nossas reformas. São dois programas que não deve perder. Hoje e de hoje a uma semana. Temos como convidada Margarida Correia de Aguiar, economista, diretora do Banco de Portugal e antiga secretária de Estado da Segurança Social. Muito boa noite, doutora. Bem-vinda. Doutor Medina Carreira, vamos ao enquadramento do tema. Nós escolhemos este tema e decidimos dedicar-lhe dois programas, porque é de facto um problema preocupante e é um problema complexo. E a situação das pensões em Portugal é cada vez mais preocupante. Nada evolui em termos de nos despreocupar. A Segurança Social e o problema das pensões, que é uma parte dela, tem vindo a sofrer o agravamento de ameaças variadíssimas nos últimos 10, 15 anos. A economia, o sistema foi criado quando as economias eram muito prósperas, eram economias industrializadas e muito prósperas, quando o desemprego não existia praticamente, e hoje temos um desemprego como ninguém se lembra na história, temos uma carga fiscal que é absurda e que é contraproducente. Não sei se o Ministro das Finanças já deu por isso, que entre 2010 e 2013, se cumprir, os impostos renderão mais 1,8, com a brutalidade da carga fiscal. Penso que estão a dormir no Ministério das Finanças. Os empregos são, na sua grande maioria, empregos em serviços pouco qualificados e, por conseguinte, pouco rendosos, por conseguinte, não produzem procura. O sistema tem uma maturidade grande, quer dizer, já há muita gente com muito tempo de desconto e que, por conseguinte, tende a receber pensões mais altas, e isto naturalmente do ponto de vista é bom para as pessoas, mas é do ponto de vista financeiro uma coisa, desarruma um bocado as contas. A desindustrialização, de que temos falado aqui, não sei se foi por contágio ou não, começa a haver gente que escreve sobre isto. Ninguém deu por este facto de que de 1990 a 2010 a indústria no PIB que caiu 20%, era quase 40% a indústria no PIB, agora não chega a 20%, e é esta uma das razões da nossa crise económica. A taxa de natalidade cai, as mulheres, a idade fértil cada vez geram mais tarde e menos filhos, portanto é um problema demográfico. Em contrapartida, uma coisa boa, que as pessoas vivem muitíssimo mais, mas do ponto de vista financeiro cria embaraços. O nosso Estado em bancarrota é alguma coisa que nós não conhecíamos há mais de um século. O Estado faliu, como aliás estava bem de ver que ia falir, mas isso considerava-se que era uma loucura. O endividamento público, como há 200 anos o Estado português não tinha uma dívida pública tão alta, e esta é a razão, a complexidade, tudo isto é a razão dos muitos embaraços que o problema das pensões suscita. E por isso, dois programas. A convidada foi convidada porque é muito competente nestas matérias, só lhe pedia que falasse pouquinho de cada vez, embora mais vezes, as pessoas adormecem quando os convidados vão falando demasiado. Mas neste programa ninguém adormece, doutor Medina. Não, você não deixa adormecer ninguém. Pois não, é para isso que estou. Destas ameaças todas, porque não há tempo, mesmo com dois programas, nós vamos nos dedicar ao problema da demografia. Pode-se dizer, de grosso modo, que hoje vamos olhar para o problema das pensões sob a ameaça demográfica. Grande parte da exposição vai ser sobre a demografia, e no próximo programa vamos ver os efeitos da má economia, basicamente, sobre as pensões. Mas vamos começar por perceber algo que me parece extraordinariamente importante, doutora Margarida, que é os diferentes tipos de pensões que existem em Portugal. Porque as pessoas, e nós na comunicação social falamos genericamente das pensões, mas é importante perceber quais são os diferentes tipos de pensões e que recursos estão alocados para cada um destes sistemas. O que é que a senhora nos pode dizer sobre isso? Então, o que posso dizer é que o nosso sistema de segurança social assenta em duas lógicas de proteção social e de financiamento que são distintas. Por um lado, temos o sistema de redistribuição, que é um sistema que abrange os cidadãos em geral e que tem por objetivo garantir prestações familiares em situação de falta ou insuficiência de recursos económicos das famílias. E no que diz respeito às pensões, as prestações que têm, digamos, esse objetivo de, no fundo,
melhorar pensões e também suprir insuficiências contributivas que permitissem aos pensionistas poder usufruir de pensões mínimas, essas prestações, que são os complementos sociais, que são as pensões sociais, o complemento solidário para idosos, essas prestações são financiadas pelo Estado e destinam-se a complementar ou a suprir pensões mais baixas que esses pensionistas têm direito no regime geral de segurança social. Estamos a falar de que universo? Estamos a falar de um universo que deverá andar à volta de 1,3 milhões de pensionistas. Temos os pensionistas do regime não contributivo, aqueles que nunca contribuíram e que estão a receber essas pensões sociais. Temos também pensionistas de regimes especiais, como por exemplo o regime das atividades agrícolas, que recebem pensões sociais, mais uma vez, portanto, financiadas pelo Estado. E depois temos... Pelo Estado é pelos impostos. Exato. E depois temos as pensões de pensionistas do regime contributivo que contribuíram para a formação da sua pensão, mas que por insuficiência contributiva atingem pensões muito baixas e, portanto, através dos impostos, essas pensões são complementadas de modo a que esses pensionistas possam beneficiar das chamadas pensões mínimas. Doutora Margarida e Doutor Medina, para percebermos melhor, quantas pessoas em Portugal recebem pensão sem nunca terem descontado? Sabemos? Essa é uma pergunta difícil de responder, mas nós sabemos que entre o regime não contributivo, aquelas que não contribuíram, e os regimes especiais, poderemos ter à volta de umas 320 mil pensionistas. E estes 320 mil pensionistas, sensivelmente, recebem aquelas pensões que andam na casa dos 300 euros? Pensões mínimas, muito menos. Estamos a falar de pensões na ordem dos 187 euros, 257 euros. Mas para além desses 300 mil, temos depois um grupo de pensionistas que descontaram para formar as suas pensões, mas que têm as suas pensões, por serem muito baixas, complementadas com os chamados complementos sociais. Estaremos a falar à volta de 1 milhão de pensionistas nessas circunstâncias. Que é o que faz o tal 1.300.000 pessoas que a senhora referia no início. Andará à volta disso, sim. Doutor Medina, olhando para estes números, começamos a ter a dimensão do esforço financeiro e da riqueza que seria necessário gerar para continuar a assumir estes compromissos por muito e longo tempo. Aliás, muito e bom tempo. Ver-se-á mais adiante, ou no próximo programa, o número de pensionistas, independentemente agora se são daqui ou se são dali, que têm pensões baixíssimas. Há pouco conversávamos. No regime geral, suponho eu, nós tínhamos 6 vezes 3, 18, 1.800.000 pessoas com menos de 500 euros. Era Exato. isto, cerca disto. 1.800.000 com menos de 500 euros. Portanto, isto dá a dimensão da dificuldade e da exiguidade financeira para sustentar toda esta gente. Não passará pela cabeça de ninguém mexer nessas pensões, pois não, doutora Margarida? Estamos a falar de pensões muito baixas, algumas delas foram formadas com os descontos que as pessoas têm, aos cortes no âmbito do ajustamento que está a decorrer. Exatamente, é preciso dizer isso, que estas pessoas não sofreram ainda o impacto da austeridade. Sofrem de outra forma, porque está tudo mais caro. Nem é possível sofrer. Exatamente, não vão sofrer, sofrem por outras vias, porque se o IVA aumenta, depois os produtos que necessitam de adquirir e as rendas de casa ficam mais caras, as rendas de casa, os preços dos serviços essenciais, a eletricidade, a água, os transportes